Tudo bem, gente? Comecei aí com uma música, mas hoje a conversa ela está falando mais sobre a indústria fonográfica. É um prazer poder dividir isso com as pessoas. Eu sei que tem muita gente que está. Esse aí acabou de entrar. Na verdade, eu sou o convidado, é o Ricardo Capúcio. Ele é um grande amigo. Grande Márcio! Tá bom, Ricardo? Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, melhor agora. Comecei aqui. Prazer enorme estar com você aí, viu? O prazer é todo meu. Eu comecei aqui com a musiquinha, só para poder chamar o pessoal e explicando que hoje não é uma live muito musical, mas ela fala de música, de um ponto de vista da indústria, que eu acho que é muito importante para todos nós, tanto os músicos como os profissionais que estão envolvidos direto e indiretamente, entender que mercado interessante, rico e que pode ajudar muito para quem está aqui do outro lado a ter mais sucesso em todos os sentidos. Então, aí está o Ricardo, uma pessoa que eu conheci, que é um advogado de direito intelectual, já escreveu livro, tem formação em Harvard, Stanford, e é um prazer estar aqui conversando com você, Ricardo. Eu que agradeço, Márcio. É um privilégio, né, a gente ter se conhecido aí. Eu ainda lembro aí ou seja, da gente ali na trilha do Vila Alpina, do famoso condomínio Vila Alpina, no qual nós começamos a falar ali sobre esses assuntos tão interessantes, né? Eu comecei, acho que, te contar uma história de que eu estava com uma startup que estava desenvolvendo uma plataforma de blockchain. Você lembra dessa história? Eu não só lembro como quando você me contou sobre, eu perguntei, mas e você? O que é que você está fazendo? Aí você começou a falar pouco, né? Perto do que era, mas quando você falou do blockchain, a gente parou lá na piscina do condomínio e eu fiquei assim, muito chocado com a que nível chegou a tecnologia, que é uma revolução mesmo para poder colocar transparência para todos os mercados, todas as indústrias, e eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei comentando com todo mundo o que estava acontecendo, na minha cabeça virou ao contrário, porque já tinha uns 8 meses que eu estava pesquisando muito profundamente em várias vertentes sobre os problemas e as dores que a gente, artista, passa na indústria fonográfica, que não são poucos, não é de hoje. E aí, quando você me falou sobre essa plataforma, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso falar com o Ricardo novamente. E aí eu comecei a encher sua caixa postal de e-mail, de consultas que eu já tinha feito com pessoas extremamente integradas dentro desse mercado, advogados, artistas, empresários, e você se interessou, e quando eu soube que você ainda era advogado, escritor de direito intelectual, aí eu falei, acho que vamos começar uma história interessante aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A gente percebeu, né, muito claramente ali naquela conversa que o mercado da música ali estava passando por uma transformação muito grande, né? A música é uma coisa muito antiga, né, que as pessoas gostam há muitos anos, mas que, em razão dessa mudança tecnológica, realmente está passando por uma transformação muito grande. Isso é muito bom, né? Porque não só vai beneficiar os próprios artistas, como também essa mudança tecnológica também vai beneficiar os fãs, as pessoas que gostam de música, as pessoas que curtem música, que têm interesse aí, né? Ou seja, se aproximar desse universo e não apenas ficar como assistindo, né, as pessoas que elas gostam, mas efetivamente participar desse mercado. Eu lembro que você me falou uma coisa muito interessante, que você falou que existia uma questão ali relacionada à transparência, né, nos grupos que você procurava, que você participava, procure saber, grupos ali de artistas, né, um dos grandes pontos. Eu fiquei muito chocado quando você falou algumas informações ali para mim, que muitas vezes os artistas tinham uma certa dificuldade em obter relatórios de informações, de prestação do que eles tinham recebido, não entendiam muito bem essa lógica, né, do music business, ou seja, da forma como as pessoas
realmente prestavam e disponibilizavam as informações ali para os artistas, né? E o blockchain tem tudo a ver com isso. O blockchain, falando um pouco sobre a tecnologia, o blockchain, para quem está acompanhando ali com a gente, é uma tecnologia de registros públicos que veio para exatamente permitir que toda a transparência, toda a informação, toda a transação que ocorra num ambiente eletrônico, ela fique segura e imutável, ou seja, você consegue saber o que aconteceu e ninguém consegue mudar aquela informação, então a qualquer momento uma pessoa consegue acessar qualquer tipo de informação dentro de uma rede que esteja nessa tecnologia, né? E eu lembro que você falou um pouco sobre isso, né? Grupo, essa necessidade dos artistas de ter mais acesso às informações, ter mais transparência aí nos grupos de conversa, né? Isso é extremamente radical, porque você tira o poder, você distribui. Isso é quase que uma anarquia hoje em dia. Você tira das grandes dominantes de informação e distribui para todos. Então, eu enxergo isso com um pensamento ideológico. Então, isso mexeu muito comigo, porque tem uma anarquia nessa forma que hoje o capitalismo ele é gerido, onde poucos têm a informação total e não distribuem essa informação. E aí, quando não chega a informação para o outro lado, você não sabe nem como agir. Então, isso foi o estopim para a gente começar a desenvolver as nossas conversas. E isso já tem 2 anos, e eu sei que o blockchain já está sendo adotado, inclusive o Banco Central, você pode até me falar melhor, em várias empresas, empreiteiras e grandes empresas estão adotando blockchain. Eu acho que é inevitável essa implantação disso. E no mercado da música, eu acho que é extremamente necessário e revolucionário. Você concorda comigo, Ricardo? Concordo sim. E eu não sei se você se recorda, na oportunidade eu estava indo fazer um curso na Universidade da Singularity University, que estuda esse tipo de tecnologia, né? A Singularity é uma universidade, como você sabe, que é uma universidade totalmente focada na tecnologia, né? O campus dela, né? Onde as pessoas vão estudar na NASA, né? Ou seja, no centro de pesquisas da NASA, lá na Califórnia, em Mountain View, e eles estão efetivamente estudando o que essas novas tecnologias, assim como o blockchain, inteligência artificial, várias tecnologias novas, como elas vão impactar a nossa vida como seres humanos, né? Então, a Singularity, ela é uma universidade totalmente diferente, totalmente voltada para um pensamento de futuro, né? Ela estuda 3 janelas. O que vai acontecer daqui a 10 anos, o que vai acontecer daqui a 20 anos e o que vai acontecer daqui a 30 anos, muito baseado nessas tecnologias chamadas tecnologias exponenciais. E eu estava indo naquela época, né, acho que um mês depois, pouco tempo depois, eu fui passar uma temporada lá na Califórnia, lá em Mountain View. Estudei lá no famoso centro de pesquisas da NASA, né, um negócio todo militarizado, você tinha que ficar lá batendo continência para as pessoas. Parece história isso, mas... Exatamente. Mas foi muito legal, foi muito importante aquilo ali. Por quê? Porque a startup o projeto que eu estava inscrito lá nesse curso, ele era um projeto de tokenização de ativos. Ou seja, a Singularity, assim como outras universidades famosas, tem estudado um processo que diz o seguinte, que em alguns anos, tudo que a gente conhece vai ter a sua representação digital dentro de uma plataforma segura como essa do blockchain. Então, todos os certificados, registros de imóvel, certificados de propriedade, qualquer tipo de coisa, tudo isso vai ter uma representação não mais de papel, igual hoje a gente tem a nossa carteira de identidade. A nossa carteira de identidade hoje é um papel, né? O certificado do seu documento de carro é um papel. No futuro, tudo isso, em um futuro muito breve, né? Em pouco tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, tudo isso vai ser um certificado no seu celular. Em vez de ser de papel, vai ser um registro, um arquivo eletrônico, que você vai carregar no seu celular, que você vai carregar num pendrive, num dispositivo que você anda com ele. E o que foi interessante é que depois que você me encheu a cabeça com a história da música, com a necessidade que a música tinha, né, de ter transparência, de como o blockchain poderia ser importante ali para o mercado musical,
eu fui lá para a Singularity University e lá a gente começou a estudar qual segmento que a gente poderia tokenizar, qual segmento que a gente poderia aplicar a tecnologia do blockchain que pudesse ter assim, um grande benefício, né? E foi muito interessante, Márcio, porque teve um professor meu lá na Singularity, o Amin Tufani. O Amin Tufani é um dos caras que mais entende desse tipo de tecnologia do blockchain no mundo. Ele é vice-presidente da Singularity. E nós tivemos uma ocasião interessante porque a gente teve lá um coaching one-to-one com ele e ele falou assim com a gente, falou comigo e com o Henrique Mascarenhas, que é nosso sócio aí na plataforma, um cara super antenado no mundo da tecnologia, está aqui conosco acompanhando aqui. Um abraço ao Henrique, aos nossos amigos aqui, né, que têm trabalhado conosco nessa caminhada, nessa jornada. Mas o Amin Tufani falou o seguinte: Ricardo, de fato, em alguns anos, every single thing, todas as coisas vão ser tokenizadas, vão ter uma representação digital. Mas você precisa pegar um mercado que seja muito simples, muito fácil e que tenha uma aplicação imediata dessa tecnologia. Por quê? Esse é um conceito muito técnico e você tem que trazer esse conceito mais para o nível da maior parte das pessoas, para o entendimento, né, das pessoas aí, do dia a dia das pessoas. E eu lembro que foi um choque ali para a gente. A gente falou assim, qual segmento a gente pode aplicar essa tecnologia mais rápido, né, de forma que as pessoas entendam mais rápido os benefícios dessa tecnologia. E foi ali que, na verdade, aquela nossa conversa teve toda, né, encaixou. Porque eu comecei a falar com as pessoas, com os nossos colegas, meus sócios ali da plataforma, que a música era um dos segmentos que eu tinha conhecido um músico super importante, um músico que estava super interessado em trazer mais transparência para o setor da música, trazer mais transparência na relação do músico com os empresários, na relação do músico, né, no seu dia a dia, né, no seu modelo de negócio. E comecei a falar com as pessoas sobre a questão da música, né? Ou seja, que a música, de fato, a gente deveria estudar a aplicação dessa tecnologia para o mercado da música. E foi fantástico, porque a gente começou a estudar isso, Márcio. A gente começou a estudar a aplicação da música para o mercado, né, para tecnologias exponenciais, começou a perceber que estava acontecendo um monte de coisa no mundo afora. Lá onde eu estava, nos Estados Unidos, na Califórnia, de repente as pessoas começaram a me conectar com plataformas que já estavam fazendo, né, venda de direitos musicais pela internet, que já estavam fazendo conceitos como investimento em música através de plataformas digitais. E quanto mais a gente pesquisava, quanto mais a gente estudava o assunto, mais a gente percebia que a música estava passando, de fato, por uma evolução, né? Estava em plena evolução a questão da música aí, com essas novas plataformas que permitiam ao artista criar um novo modelo de negócio, né? Entender de novo a sua realidade do seu negócio, né, da música, de uma maneira diferente, de uma maneira mais digital. É bom dizer que a música nunca foi tão consumida no mundo. Em todos os tempos, o consumo digital da música ele só cresce. E o artista, o compositor, ele tem que participar disso de alguma forma. Nós que produzimos isso, se a gente utilizar a tecnologia e se informar, e isso eu falo de cadeira, demorei 25 anos dentro de um mercado extremamente volúvel, complexo de entender, porque é uma loucura você compor música, trabalhar dentro de uma banda ou ser um artista, entender como isso funciona dentro do mercado, não deixar de ser legítimo, ter a sua identidade, conseguir transformar a sua microempresa, que é uma banda, uma banda rentável, que vai ter profissionais indiretos trabalhando, profissionais diretos, famílias trabalhando. Você tem que ter uma questão comercial, tributária. O Brasil, como diz, não é para amador, né? E ainda entender como que você está tendo uma rentabilidade, como que isso está monetizando, como que isso vai para ser o seu sustento, que eu acho que é digno, e o artista, assim como o atleta e algumas profissões, às vezes ainda tem alguns estigmas, e eu acho que elas têm que ser muito valorizadas, a arte tem que ser muito valorizada. Eu acho que o Brasil precisa valorizar a cultura, precisa valorizar os atletas, e eu acho que isso tem que partir da gente também, sabe, Ricardo? O próprio artista procura se informar.
E sozinho a gente não consegue, a gente não tem braços para gerir a própria carreira. Hoje não existe mais um Jimi Hendrix que está dentro de casa tocando guitarra igual um louco. Chega o cara, coloca ele no festival de estoque, ele vira lenda. O mundo é mercantilista e você tem que ter muito cuidado como você vai lidar e muita atenção como você vai lidar com isso, para que daqui a pouco você não acabe como aquele mestre mágico que foi o Belchior, que não conseguia nem pagar os impostos. Então, é você se atualizar, principalmente no mundo de informação. Eu acho que a gente está vivendo a revolução da informação. O ser humano está vivendo a revolução absoluta da tecnologia e informação. E o Henrique Mascarenhas, ele veio lá daquele filme, daquele seriado lá, o Black Mirror, né? Ele brotou de lá. É verdade. E quando você junta vários pilares, como e pessoas do bem, como os artistas, como um advogado na sua envergadura, uma pessoa como o Henrique, como o próprio a agregadora digital. Acho importantíssimo a gente falar sobre a agregadora digital, que hoje tem um papel fundamental na música, que quase 60% do mercado, com tendências a crescer, é tudo no digital. Não é mais... Você não ganha grana no show, ganha, mas a sua renda Sim. pode vir muito mais do digital do que no show. E as pessoas não veem isso, porque é uma mudança de paradigma. E também... Sem dúvida. E aí entra ainda as pessoas que querem investir nisso, para poder o quê? Poder fazer a coisa girar. Ou seja, eu acho que essa nossa conversa hoje vai dar para elucidar muita coisa, né? Com certeza, Márcio. Você tocou num fato fundamental. Quando a gente começou, então eu voltei, quando a gente voltou e começou a estudar, principalmente a realidade também aqui no Brasil, né, para tentar enxergar o que estava tendo lá fora e ver como isso se aplicava aqui no Brasil, eu fiquei impressionado de ver como a indústria da música tinha mudado, né? Se você pega o gráfico da receita da indústria da música, nos últimos 20 anos, ela deixou de ser consumida como produto e passou a ser um serviço. E a receita do digital, nos últimos 5, 10 anos, passou a ser cada vez maior. Como você mencionou, hoje a receita da indústria da música inteira do digital, o streaming já é 60% de toda a receita da indústria da música no mundo inteiro. Você pega todas as outras receitas, shows, eventos, todos os outros juntos somam 40%. E a música digital, a receita, a grana da música do digital já é 60% de tudo que fatura. Isso é louco de entender. Imagina o número disso e o quanto que isso vai pingando no fluxograma até chegar no artista. Chega uma gota. A não ser... Pois é. E eu te pergunto, por que chega sempre uma gota só no artista? Né? Essa foi a pergunta que nós ficamos ali martelando na cabeça. Se o grosso da música, se 60% da receita é a música digital, por que os artistas, quase nenhum artista vive da música digital? Por que eles vivem de show? Por que eles vivem das outras coisas que não é onde está a grande parte do dinheiro? Né? Então foi essa pergunta que a gente fez e que a gente foi para campo, né, para tentar entender isso daí, conversando com as agregadoras digitais. Exatamente. E aí que a gente... Conta pra gente um pouquinho, como é que você conheceu o Nelson, um dos caras que mais trouxe informações pra gente aí sobre esse novo universo, sobre a agregadora digital? Eu tava frequentando várias reuniões de UBC, eu cheguei aí no Procure Saber, eu tô conversando com muitos advogados, fazendo consultas, pegava o avião, ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, marcava consulta com advogados de direitos autorais, e conversava, ia anotando tudo, e fui juntando aquele bolão. Só que nessas reuniões, eu vi um cara lá no fundo sempre, e ele sempre respondia as perguntas que eu vinha, juntando uma informação daqui, outra dali, outra de lá, mostrando as coisas que já tinham acontecido pelo mundo, os processos que já tinham corrido, porque eu estava muito preso no jurídico, porque eu não tinha essa informação dessa mudança de paradigma da tecnologia. E aí, quando eu comecei a observar o Nelson, eu falei, mas esse Nelson, esse é o típico mineiro, porque ele responde tudo de uma forma muito delicada, sempre sentando no canto. Eu falei, preciso conhecer melhor esse cara. E as pessoas falavam muito bem dele, muito bem dele. É uma pessoa que tem um segmento extremamente relevante. No Brasil, 40% praticamente desse mercado. E está aqui em Belo Horizonte. E aí eu falei, não, preciso conversar com o Nelson. E aí fui juntando as pontas.
levei, eu lembro que a gente foi até a empresa do Nelson, eu, você e o Henrique, conversar com ele, e eu acho que ali foi um dia especial, porque a gente enxergou a possibilidade de montar um negócio com pessoas de nível pessoal, eu sempre repito isso, altíssimo, que é muito importante para as coisas darem certo. Eu sou dessa filosofia. Eu acho que se você tiver uma ponta estragada, ela vai arrebentar em determinado momento e cai a estrutura toda. Então, Sem dúvida. e a agregadora. A agregadora, acho que é importante a gente explicar um pouco o que significa uma agregadora digital para as pessoas que estão assistindo, que eu acho que é de extrema utilidade, sabe, Ricardo? Sem dúvida. Eu acho que falando, puxando esse gancho aí da agregadora digital, para mim foi um aprendizado importantíssimo, né? O que a gente entendeu? Entendeu que a indústria tradicional, né, gravadoras, etc., elas, de alguma maneira, começaram a investir para ficar com esses ativos musicais, e esses ativos musicais geram receita na medida que eles são distribuídos nas plataformas de música. De novo, a maior parte da receita hoje, né, desde o ano passado, já é 60% de toda a receita. Só que nessa história surgiu essa figura, né, como uma empresa como o Nelson, né, que faz o trabalho de uma agregadora digital premium. O que mudou? Na verdade, a música antes era distribuída em lojas. Hoje a loja é uma loja digital, não é mais a loja física que você ia lá e comprava o disco. É uma loja digital, uma loja virtual, que tem prateleira infinita e que o vendedor daquela loja não é um ser humano, é um robô, que é um algoritmo que fica ali te mostrando quais são as músicas legais, coloca nas prateleiras digitais ali a música que tem relevância, vai colocando na frente as músicas que parecem ter mais relevância. E o que a agregadora digital faz é exatamente esse trabalho. Ela permite o artista distribuir a música dela de maneira centralizada em todas as plataformas digitais. E mais do que isso, a agregadora digital premium, que é o caso que a gente aprendeu lá com o nosso amigo Nelson, é o trabalho que ele desenvolve, a agregadora digital premium, além de fazer a distribuição, também promove o artista dentro dessas plataformas. Ou seja, ele configura o ativo musical, né? Configura a música, o produto do artista de forma adequada, consegue trabalhar para colocar esse produto em playlists adequadas, ou seja, para que mais pessoas possam descobrir e assistir esse artista. E ela também faz um trabalho super importante editorial, né? Ou seja, de conversar com as pessoas que estão do outro lado dessas plataformas de música, mostrando quais são os artistas que estão tendo lançamento, que estão tendo repercussão, que estão fazendo de fato um bom trabalho. Então, de alguma maneira, a agregadora digital premium, ela meio que substituiu muito um pouco daquele trabalho da gravadora tradicional. Porque permitiu que um artista pudesse diretamente, sem abrir mão dos seus ativos musicais, sem abrir mão do seu patrimônio, que ele pudesse ter um espaço que ele pudesse conseguir distribuir e ser cuidado para poder crescer nos meios digitais, né? Então, eu acredito que hoje a agregadora digital é a coisa mais importante de um artista que quer ter independência financeira, que quer crescer no meio digital, quer crescer e viver da sua música. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi que ele tem que fazer hoje é conseguir achar uma agregadora digital que possa distribuir de maneira eficiente o seu conteúdo digital. Né? É muito triste, né, Márcio, quando a gente vê a história dos artistas que tradicionalmente, né, sempre abriram mão dos seus ativos musicais. Né? Ou seja, só para fazer um parênteses muito rápido, o que é um ativo musical? O ativo musical é ou a obra musical, que é a composição, a música que uma pessoa cria, ou o fonograma, né? Quando alguém pega essa música e grava, ele gera o fonograma. E esses dois ativos basicamente geram receita todos os meses para né? Ou seja, para quem são os seus proprietários, mas historicamente os artistas sempre abriram mão desse seu ativo. E eu vou fazer um parênteses rapidinho para mandar um salve aqui, um abraço para o Orlando, super fã do Jota aí, do fã-clube. Acabei de ver uma mensagem dele aí, a gente entrevistou ele durante esse nosso processo. Grande abraço aí, Orlando. Tantos amigos aqui que a gente não consegue nem citar todos, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta nesse gancho, Márcio. Pergunta aqui polêmica, até vamos causar uma polêmicazinha aqui na nossa live, porque tem que ter algumas coisas polêmicas também. Não custa não, hein? Fala comigo.
por que que os artistas entregam o seu bem mais precioso para as gravadoras? Só para relembrar aqui o raciocínio. Se eu estou falando que o ativo musical, se a gente aprendeu que o ativo musical é o bem mais precioso do artista, porque ele gera receita para o artista todos os meses, ao longo de muitos anos, né, 70 anos, e mesmo depois que ele morre, então é uma herança que o artista deixa para os filhos e tal, porque ele gera receita por mais 70 anos depois da morte do artista. E se esse ativo corresponde a 60% de toda a receita que existe hoje na indústria da música, por que que os artistas abrem mão desse ativo e entregam ele na mão das gravadoras? Agora eu te peguei. Eu acho que são duas questões fundamentais que eu poderia responder aqui. Por falta de informação e por falta de estrutura. Até porque a quantidade de oferta de artistas é maior do que o mercado consegue suportar para poder entregar e fazer virar. Existe, até chegar a fazer um sucesso, que eles dizem assim, é um sucesso comercial, vamos colocar dessa forma. Você tem que ter uma estrutura. Primeiro, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma gestão da sua carreira. E isso parte muito do artista. Quando o artista pega, a gente é cansado de ouvir, não só em questão da gravadora, mas de escritórios, que você entrega o seu trabalho e a galera, os empresários acabam... A gente está cansado de ver essas notícias. A galera vai e depois descobre que, poxa, o empresário tal me levou não sei quantos milhões, porque o artista ele não tem esse cuidado. É complicado. Não é todo artista que tem o cuidado de ficar verificando o que está acontecendo no mundo ativo, jurídico, tributário. Mas o mundo é mercantilista, feito a gente falou. E as gravadoras, um tempo atrás, isso aí eu falo sem o menor constrangimento. O Brasil não tinha, os CDs não eram numerados, então você não tinha um controle de quanto era vendido. A partir daí você não tem como verificar. Agora, com o mercado digital, você precisa ter os relatórios de forma fácil para que ou você, artista, ou o seu empresário, verifique o que está acontecendo ali. É muito difícil o artista ter braço para fazer tudo isso. Eu estou aqui, eu tenho amigos e eu procuro ajudar novos artistas de verdade, de forma efetiva e colocando eles dentro do mercado de uma forma saudável. Hoje, que eu consigo ajudar até determinada página, porque eu não tenho o conhecimento para chegar até e executar tudo. Então, eu tento recolocá-los. Mas você vai conversar com eles, quando eles verem uma oportunidade de entrar numa gravadora, ele fala assim, eu entrego tudo, vou entrar nessa e depois eu resolvo. Só que isso pode ser perigoso, porque ele pode entrar numa bobina que ele não sai mais. É assim mesmo, Ricardo. Na live em casa, agora é assim. Todo mundo... É isso aí, entra, gente. Aí eu tava aqui, a minha esposa querida veio trazer uma água para mim, tá vendo? Eu tô super bem cuidado aqui na live, aqui, uma aguinha, tomando um vinho e tomando uma água, né? Graças a Deus. Mas é isso mesmo que você falou. Ô, Márcio, o que a gente viu é exatamente o isso. Eu acho que a falta de informação é o principal problema, assim, uma descoberta que a gente teve. Como foi, assim, pra gente interessante de perceber que a maior parte absoluta das pessoas com quem a gente conversava, às vezes músicos com estrutura até empresarial por trás, etc., não tinha assim o conhecimento que existia, por exemplo, uma agregadora digital premium. Ou seja, não tinha o conhecimento que esse ativo musical já gera hoje a maior parte da receita da indústria inteira. E que esse ativo é um bem muito precioso, porque vai gerar receita para ele durante meses e meses e anos a fio. Então, eu acho que está começando a ter um entendimento, viu, Márcio, desse novo modelo. Eu acho também. Porque o que a gente percebeu um pouco assim nessa linha também é que muitos artistas, como tem pouca oferta, né, muita demanda, você tem muitos artistas e poucas empresas que trabalham nesse segmento, esses artistas ficavam muito cegos, assim, né? Ou seja, ficavam cegos quanto à oportunidade de ter uma exposição, de poder fazer um show, de ter ali um espaço ali em alguma mídia, numa televisão, numa rádio, e acabavam entregando, sem saber muito, sem entender muito o seu patrimônio na mão de uma outra empresa, muito assim, né? Ou seja, abrindo mão realmente da sua independência financeira. E talvez essa crise veio aí para mostrar muito isso para as pessoas.
Porque o que, que acontecia na prática, o que a gente percebeu na prática? Então, eles não percebiam que o ativo musical, né, que a música dele, o fonograma, é o maior gerador de receita, que isso seria um gerador de receita a longo prazo. Como eles entregavam isso na mão de um terceiro, eles ficavam com a receita muito pequena desse ativo, e aí eles se concentravam apenas em fazer show, em fazer evento, show, lotar agenda, e 80%, 90% da receita dos músicos normalmente estavam concentrados com esse tipo de atividade. E aí vem uma pandemia, para completamente os shows, de repente dá um espaço para as pessoas caírem a ficha, né? De que, na verdade, tem uma inversão de valores nisso daí. Eu lembro muito o Nelson, né? O Nelson, presidente da Unimusic lá, que é uma das maiores agregadoras digitais mais sérias do mercado, ele fala muito dessa inversão de valores. Como é que ele fala lá mesmo? Primeiro vem o autor, não é isso? É o criador. Depois vem o intérprete. E por fim deve vir o show, né? Ou seja, o evento. Só que na prática o mercado valorizava de forma completamente diferente, né? Primeiro era o show. Exatamente. Você tem que. Aí, lembrando que na época que você distribuía muito físico, você tinha custo de transporte, quando você guarda Depósito, né? Distribuição. Estocagem, perda, você tem um custo físico. Então, o custo era muito alto. Então, as majors, elas pegavam um percentual muito grande porque elas tinham um custo muito grande. Hoje, elas não têm custo, porque gravar uma música está muito barato em relação ao que é. Quando o Jota Quest foi gravar o nosso álbum, eu fiquei devendo, Nossa Senhora, mas era assim, foi uma aventura. A gente alugava um estúdio e ficava uma fortuna. Hoje, com uma qualidade, você consegue gravar de uma forma muito mais barata. E com qualidade. E isso te gera esse ativo. Agora, eu sempre olhando pelo lado do artista, Ricardo, eu não estou querendo colocar uma situação em detrimento à outra. Eu acho importantíssimo a indústria de show. Eu acho que o artista, de verdade, ele vai ao vivo tocar para o público, mostrar aquilo que o público... Porque tem dois Com certeza. hoje fundamentais no mercado, o de ticket e o de internet. Às vezes o artista ele tem milhões de views, mas ele não vai, o pessoal não vai no show dele. Tem artistas que todo mundo vai no show, mas não tem muita participação, não tem muitos números relevantes na internet. Agora, você tem condição de ter os dois. Eu acho justo você ganhar pelos dois, já que você... Com certeza. Isso eu não estou aqui apontando o dedo e falando assim, essa empresa aqui ou essa major. Eu não concordo com a forma hoje que está... Não vou ser hipócrita aqui, eu não concordo de forma alguma com a forma que hoje os artistas estão ganhando menos do que deveriam ganhar, principalmente pela falta de transparência e de informação fluida. Há pouco tempo a gente viu que tinha contratos de confidencialidade entre as plataformas digitais e algumas majors. Isso não é correto. Se você é o autor, se você está trabalhando, tudo bem. Existe um investidor financeiro e ele, a partir do momento que ele investe no seu trabalho, ele é proprietário, e você, como advogado, diz melhor do que eu. Sem dúvida. Mas isso tem que ter transparência. Tem que ter transparência. E será que o blockchain não vem para poder revolucionar essa? E por isso é que isso me acendeu. E será que os investimentos eles não podem vir de outros também? Eu acho que sem dúvida. Esse é o ponto. Você pegou um ponto aí super relevante. Eu acho que a gente chegou nesse entendimento, né? Ou seja, que hoje talvez o melhor caminho para um artista crescer no digital, né? Se distribuir no digital de um lado, primeiro passo, encontrar uma agregadora digital premium, né? Que possa fazer um bom trabalho para ele de crescimento no digital, sem que o artista tenha que abrir mão do seu ativo musical. E segundo é esse ponto que você falou do smart money, né? A coisa mais moderna que a gente descobriu, além de ter descobrido sobre as agregadoras digitais, a gente descobriu que já existem há alguns anos aqui nos Estados Unidos, as plataformas que permitem investidores, assim como eu, esse foi um processo que foi muito particular para mim, né? Foi uma questão muito pessoal minha, que estava procurando ali investir, diversificar um pouco do seu investimento fora do banco. Porque a verdade é que o rendimento, né, o dinheiro super suado, anos de trabalho que eu consegui economizar alguma coisinha ali que eu fui guardando no banco,
de repente não estava rendendo mais nada. Né? O dinheiro que eu estava ali no banco estava rendendo cada vez menos. Agora, com os juros nessa altura e o Copom nessa semana baixou para 3% os juros, significa o quê? Que o seu dinheiro no banco, mesmo aplicado, mesmo num fundo de investimento, está rendendo zero. E se o Copom continuar baixando os juros, ele vai render menos alguma coisa. Ou seja, olha que loucura. O seu dinheiro, o meu dinheiro aplicado lá no banco, num fundo de investimento, perde valor, ele fica menor a cada ano por conta da inflação. Ele rende menos do que a inflação. Se ele rende menos do que a inflação, o meu dinheiro parado no banco está rendendo negativo. Eu estou perdendo o meu dinheiro. Isso é um problema gravíssimo. Estou pagando para deixar meu dinheiro perder valor, diminuir de tamanho. Né? Então, quando eu descobri que existiam plataformas aqui nos Estados Unidos e na Europa que permitiam um investidor, como eu, pequenos investidores, cara que tem pouco dinheiro investido, é o meu caso, tá, gente? Tem pouco dinheiro investido, mas tem lá um dinheiro suadinho lá guardado. Esse dinheiro, na hora que eu pegava esse dinheiro e eu descobri que eu posso pegar esse dinheiro e comprar um pedaço de uma música, que eu posso pegar esse dinheiro e comprar um pedaço da receita que uma música produz durante um tempo, e que essa receita normalmente me rende muito mais do que o dinheiro meu que está lá perdendo valor no banco, isso para mim assim foi revolucionário, porque é o famoso smart money, né? Eu pego meu dinheiro, ajudo um artista a poder se capitalizar, poder crescer, poder, né? Ou seja, desenvolver o seu trabalho ali, mantendo a propriedade do seu ativo, e ao mesmo tempo, eu como investidor tenho uma rentabilidade melhor do que no banco. A gente começou a estudar e começou a perceber que muita gente já está fazendo isso no mundo afora. Alguns números importantes. Nos Estados Unidos, só uma dessas plataformas transacionou mais de 70 milhões de dólares, vendendo pedaços de músicas para investidores pequenos, para pessoas físicas, para investidores individuais. Na Inglaterra, a mesma coisa. Mundo afora, começaram a surgir várias plataformas no mundo afora que permitiam um investidor pegar o seu dinheiro no banco e aplicar comprando um pedaço do rendimento de uma música. Né? E isso foi muito revolucionário, foi muito assim, elucidador, né? Porque eu, a partir do momento que aprendi isso, que tive esse conhecimento, falei, cara, eu quero pegar o meu dinheiro e eu quero colocar, se não todo, boa parte do meu dinheiro que eu tenho aplicado em música. Olha que loucura! A gente começou a estudar esse assunto, e como você sabe, nós estamos trazendo, vamos fazer ainda esse ano, provavelmente no mês que vem, ó, tá vindo coisa boa aí, gente. Provavelmente no mês que vem nós vamos fazer a primeira oferta aqui no Brasil. Isso apesar de ser comum nos Estados Unidos, como você sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui na Flórida. Apesar de isso aqui ser comum nos Estados Unidos, na Europa, já tem alguns anos que as pessoas estão fazendo isso, no Brasil ainda não acontecia, né, Márcio? E eu lembro que quando a gente começou a falar sobre isso, você falou, olha, nós temos que levar isso para o Brasil, nós temos que fazer isso no Brasil. E não saiu mais da minha cabeça. Já imaginou? Eu tenho um pedacinho de uma música do Jota, eu tenho um pedacinho da receita de uma música do Jota. Eu sei que isso não é possível hoje, mas eu sonho, o meu sonho é ter um dia um pedacinho de uma música do Jota, viu? Dias melhores, essa é a música que eu quero ter um pedacinho, Marcos. Como que não é possível? Claro que é possível, a gente viu lá, inclusive eu comprei o pedacinho da música do Queen, eu fiquei todo me achando porque eu comprei o pedacinho da música do Queen, tem lá Lady Gaga, Maroon 5, Mariah Carey, Alicia Keys, está todo mundo entrando. Rihanna vendeu aquela música dela, Don't Stop the Music. É um mercado extremamente saudável e que isso rende, é isso que eu achei. Agora eu acho que a gente chegou no ponto, isso rende para o artista de uma forma muito legítima, legal, totalmente transparente. Como você compararia com Bolsa de Valores? Não. Mas tem alguma coisa a ver? Então, exatamente. Na verdade, o conceito você investe numa música como se você investisse numa ação de uma companhia. Não é bolsa de valores, porque você está comprando, eu como advogado especializado nisso, posso falar, né, um pouco sobre essa questão. Você está, na verdade, comprando um direito autoral. Você está comprando a receita dessa música durante um período. Então, você está comprando um pedaço daquela receita durante um período. Mas a lógica é muito parecida com uma ação de bolsa. Você está comprando, é como se você pegasse a música, fatiasse um pedaço dessa música e vendesse um pedacinho da receita, um pouco, né, uma ação dessa música. Né? É uma comparação muito interessante. Mas esse é o melhor negócio do mundo. Por quê?
é renda passiva. Essas músicas normalmente têm um crescimento, essa receita ela está em alta, né? Os estudos financeiros todos apontam que a música digital, a receita da música digital só vai crescer nos próximos 10 anos. Então, música com rendimento aí, a projeção é que ela normalmente vai te dar um rendimento acima de 2 dígitos por ano. Então, ela vai crescer ali, em média, as negociações dessas plataformas aqui dos Estados Unidos, da Royalty Exchange, por exemplo, elas tiveram um crescimento aí de 23% ao ano, ou seja, você vai comprar um negócio, você vai comprar uma receita, você vai comprar um pedacinho de uma música que vai render para você mais de 2% ao mês. Qual rendimento? Me conta aí, qual rendimento que você tem que te dá 2% ao mês? Muito mais seguro do que na bolsa, porque é estável, né? Ou seja, você não tem o problema ali você não tem ali o problema de crise, né? Bolsa agora despencou. Então teve esse negócio do corona, todo mundo que tinha dinheiro na bolsa perdeu dinheiro. Bolsonaro fala alguma coisa, tem algum problema político, a bolsa despenca. E música não tem isso, é seguro, é estável. Você imagina, me fala, Márcio, aonde você vai conseguir renda de 1,5% ao mês, 2% ao mês? Seguro, estável, de longo prazo. E eu até vou além. O mercado só cresce, porque o consumo da música só cresce, a adesão à internet, ao digital, só cresce. Então, o mercado ele é crescente. E é por isso que está tendo tanto investimento lá fora e estão havendo essas plataformas extremamente sérias que estão vendendo. Não é nenhuma venda, né? É uma cessão de direitos durante um determinado tempo, onde a pessoa recupera o lucro dela. E o próprio fã ou o investidor, no caso pode ser ambos, eles divulgam, eles ajudam o artista a divulgar o trabalho, porque eles são sócios daquele trabalho. Eu vou te falar um negócio, se o YouTube lançasse uma venda de alguma música deles, antes de lançar, eu comprava. Comprava de olho fechado. E saber que isso vai me render ainda benefício financeiro, obviamente, existe risco, como qualquer negócio, assim, seria uma forma de eu... E é muito mais simples do que uma bolsa, é muito mais simples que o mercado financeiro, que a gente está fazendo, no caso, com uma legislação de cessão de direitos intelectuais. Não é isso, Ricardo? Sem dúvida. Do ponto de vista jurídico, é muito mais seguro do que o investimento num fundo de ações, por exemplo. Muito mais seguro. Porque a legislação de direito autoral, aonde a música se enquadra, é uma legislação muito antiga e muito estabelecida no mundo inteiro. Ela tem lei própria, já totalmente pacificada nos nossos tribunais, né? Ou seja, pelo nosso judiciário. Então é muito mais seguro e é muito mais simples do que investir numa ação, por exemplo, na Bolsa de Valores. É muito menos arriscado. Projeção de crescimento bom, a longo prazo, jurisprudência super tranquila, então segurança jurídica total. Eu, inclusive, mudei em razão de todo esse aprendizado. Hoje a minha missão, sabe, Márcio, tem sido realmente ajudar quem tem grana no banco a conseguir ter renda assim, acima de 2 dígitos, né, 2 dígitos por ano, com ativos musicais. Ou seja, sem ter que ficar correndo risco na bolsa de valores, ou então ficar tendo que entender de finança, né? Porque é muito complexo você entender do mercado financeiro, bolsa, trade, mercado de capitais. É um conhecimento que gasta muito tempo e é muito complexo. Então, quando você entende que investir em música é muito mais simples, é mais seguro, porque é desatrelado desses riscos da economia, da política, etc., e que tem um rendimento muito acima do que normalmente você tem no mercado comum, né, no mercado financeiro comum, aí numa renda fixa, cara, isso é transformador na vida das pessoas. Tem milhões de pessoas no Brasil, a gente estima que o Brasil hoje tem 70 milhões de investidores que têm algum dinheiro aplicado, algum dinheiro guardado no banco, que estão perdendo o seu dinheiro por falta de conhecimento de que é possível investir em música. Né? A gente tem aqui uma coisa interessante que eu queria soltar aqui, em primeira mão, essa é a primeira vez que eu estou falando publicamente sobre isso, então, assim, você e os nossos amigos aqui que estão na nossa live, é uma informação super de primeira mão mesmo, né? Com os jornalistas de plantão que estão aí conosco, podem divulgar isso daí. Nós vamos, daqui a um mês, ter uma primeira venda de um ativo musical, ainda vai ser mais restrito, mais fechado para menos gente,
mas a projeção desse ativo que nós vamos disponibilizar aqui no Brasil, ele deve ter, assim, ele está com projetado um rendimento durante 10 anos de pelo menos 1,5% ao mês. Ou seja, você vai comprar um pedaço de uma música e aquele seu dinheiro deve render, nos próximos 10 anos, 1,5% ao mês ou mais, né? Então, é assim, é uma renda super significativa, um rendimento super legal, e que é muito mais legal, né, Márcio? Vamos falar a verdade. Você prefere comprar uma ação de uma empresa que você nem conhece, que tem um monte de empresário lá que fica falando fica fazendo um monte de doideira lá, ou você prefere comprar uma ação, um pedacinho de uma música de um autor, de um compositor, de um artista que você conhece, que você admira? Você tá doido. Ó, Não tem comparação, né? ganhei mais vinho. Opa, aí, ó, vamos fazer um brinde e eu tô querendo ouvir uma musiquinha aí também. Eu achei que você ia me convidar aqui para lá. De ativo musical e a música. Mas é isso mesmo. E a música? Depois eu quero saber como que isso pode chegar para as pessoas, para elas poderem realmente partir para a ação. Só para não deixar o assunto morrer. Antes de eu tocar uma bobagem aqui, um ativo, vou tocar um ativo. É muito difícil para o artista ter essa quantidade de conhecimento e ainda ficar criando, elaborando show, discutindo com um guitarrista que está usando distorção demais, mixando. É muita informação, ainda está na estrada. Ou seja, é por isso que o artista acaba falando assim, me deixa viver de música e o que eu receber é lucro. Eu já está bom demais. Mas eu acho que as coisas, depois de tantos anos trabalhando na indústria, sempre do lado do artista, eu acho que tem que ter uma forma de ser mais justo. Mas é mais justo, não é defender um lado contra o outro, não. É justo para todo mundo. E quando um artista entra numa gravadora, eu faço uma analogia que fica mais fácil de entender, para quem não é do mercado, é como se fosse uma corrida de 100 metros. Ali está cheio de gente correndo. Mas você tem que chegar na frente. Se você não chegar na frente, você vai ficar parado. E é um risco. É como se fosse você tem uma arma com uma bala. Você tem que acertar o alvo. Se você errar, você vai perder a sua oportunidade. E você pode ficar dentro de um ambiente, de uma concorrência interna, onde você não consegue mais alcançar. E aí vai falar assim, a gravadora está errada de fazer isso? Eu, no lugar da gravadora, eu estou cheio de oferta. De repente, eu tenho que fazer isso mesmo. É assim, a lei de Darwin. Claro. Ser mais forte. Mas está fazendo o papel dela, né? E eu, do lado do artista, eu vou sempre defender o artista. Eu acho que tem como dar mais oportunidades, chances para o artista crescer, não se dar tão bem em determinado momento, se dar bem, ir aprendendo com o mercado e ser o dono daquilo que ele produziu. Dono, não só dono único, sócio. E não da forma que está colocado, porque eu não acho justo, eu não acho saudável para o autor, para o artista. O autor, então, meu Deus do céu, isso aí depois a gente ainda falando. Sem dúvida, Márcio. E eu acho que uma coisa importante, uma coisa super importante que cada um de nós podemos fazer, você, eu, né? Eu já tenho feito um pouco disso, né? O que a gente pode fazer, né, para resolver esse grande problema, que eu acho que talvez o maior problema é a falta de conhecimento das pessoas sobre esse mercado, sobre que isso existe. Se você perguntasse aí para cada uma das pessoas que estão conosco aqui na live, te garanto que 95% das pessoas nunca tinham ouvido falar que elas poderiam investir comprando um pedaço de uma receita de uma música. Isso é realmente Pois é, a falta do conhecimento é talvez hoje a principal barreira que a gente tem. Então eu virei já o meu perfil totalmente para compartilhar gratuitamente esse tipo de conhecimento. Inclusive escrevi um e-book sobre isso, sugiro aí para o pessoal poder baixar o e-book, está no nosso site que é investmusic.expert, o endereço é só esse, www.investmusic.expert. Lá a pessoa consegue baixar esse e-book, que tem todas essas informações desse estudo que a gente fez nesses últimos 2 anos. Mas mais do que isso, né? Ou seja, a gente vai ter uma maratona. Já queria convidar você, tá, Márcio? Todo mundo que está nos ouvindo aí. Nos dias 25 a dia 28, nós vamos fazer a Maratona do Investidor em Música. Essa maratona vai ser exatamente 4 dias para a gente capacitar as pessoas, dar uma aula, né, 4 aulas, uma cada dia, deixando as pessoas poderem, de fato, investir, entender como elas podem investir em música. E lives como essa, compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse material,
é uma coisa que cada um de nós podemos fazer para mudar um pouco essa realidade, porque quanto mais pessoas entender disso, melhor vai ser para o mercado, melhor vai ser para os artistas, é uma coisa que todo mundo ganha, não é isso, Márcio? Exatamente, exatamente. E eu acho que lá as pessoas vão ter mais acesso a essas informações. Eu tô achando que a gente só tem 8 minutos aí, Ricardo. Tanto assunto para a gente conversar. Ué. Não, vamos ouvir uma musiquinha aí, porque senão o pessoal vai matar a gente aqui. Eu já vi aí o pessoal falando, olha, Márcio tem que tocar um pouquinho aí. Eu vi uns comentários subindo aí, fala, para de falar, Ricardo, você fala demais, advogado fala demais. Que é isso aqui, eu tô bebendo vinho, se eu não tocar agora, daqui a pouco eu não toco mais nada. Eu tinha um professor de piano que tinha estudado 27 anos de piano clássico na Alemanha. Um monstro, um monstro. Ele tocava assim, você não viu o dedo dele, é um negócio fora de série. É o Oscar Tiburcio, carequinha, Que loucura. com cabelinho assim. Ele bebia, ele não conseguia tocar nenhuma nota, assim. Ele não contou, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco eu passo bebendo. Eu vou tocar só um pedacinho da Encontrar Alguém, a gente fez o acústico, que foi um álbum super legal que a gente trabalhou aí no ano que passou. A gente está gravando agora um novo álbum, já, ó, daqui a pouquíssimo. Opa! Uma música de trabalho, a nova que é A Voz do Coração, tá mandando uma mensagem muito bonita aí pra gente. Maravilhosa. É tão difícil, né? Se você me permite, Ricardo, deixa eu dedicar essa nossa live, não só aos artistas, compositores e todo mundo que precisa se informar mais, mas para a Bel, é uma presidente do fã-clube lá de Recife, me procurou quando eu precisava, quando eu estava de uma situação mais difícil, e ela está de corona, ela está com corona, ela contraiu, ela está na UTI, está com problema dos rins, eu tenho certeza que ela vai ficar boa. Essa menina aí, o coração é tão bom que ela... Vamos mandar as energias positivas lá para ela, que Deus abençoe, que tire ela dessa cama, desse corona. E vamos com tudo. Vou tocar só um pedacinho e a gente despede do pessoal para a gente não cortar o vídeo sem... Por favor, meu amigo. Nossa, eu estava esperando esse momento. O que é isso? Eu comecei na moral aqui, vou tocar... Vai lá, ó. Ó, isso é playback, hein? Opa, tá vendo? O negócio aí tá... Vi o brilho nos teus olhos, tua vontade de morrer de rir. Teus cabelos sentados escondendo, mas eu não voltar. Eu estava lento como uma espada, liberava no meu peito, apegado com uma paz que existiu. Desmatando seus desejos, e a todos os teus segredos, eu quis contar pra todo mundo. Uhul! Aê, Buzelim! Oh. Olha um ativo aí. Que saudade dos shows do Jota, que saudade de ver você lá nos shows, viu? Que maravilha, que maravilha. Teve uma participação muito boa aí, ó. Muito pessoal do fã-clube.
A gente não podia ter. Pois é, um beijo, né, o pessoal. Temos que agradecer aí o Orlando, a Thaís, a Vivi. Só gente boa que eu tô vendo aqui, muita mensagem legal. Adriana, Lulu, Bila, tá? Adriana, Lulu, Tati, Buzelindo. Tá todo mundo até aí, o Buzelindo tá aqui, ó. A Tati, o Gabri, Ih, nossa senhora, tá Gabri. Galosa, muito bom, né? Michele, tá todo mundo aí, o Couto, o Couto foi meu personagem, aí a Sarina. Não, aqui a gente vai acabar o tempo agradecendo todo Estudo Sari, olha, o que é isso? Maravilha! Só gente importante aqui nessa live, hein? Drummond é ninja de investimento, que eu sei, hein? Esse pessoal que já tá de olho. Podé, grande Podé. Pois é, cara, que maravilha, hein? Negócio prestigiado aqui hoje, gostei, viu? Muito bom. É muito bom poder falar sobre isso, né, Márcio? Com você. Você é um cara aí. Você não é só músico, você é um músico que tem visão de mercado e parabéns por esse trabalho de você estar realmente abrindo os olhos aí dos músicos, produtores, autores, artistas, intérpretes, que existe um modelo novo, né? Distribuição digital, smart money, trazer investidores. Eu acho que isso tudo realmente vem para beneficiar demais as pessoas, né? Eu acho que é isso. Parabéns. É esse o nosso propósito, Ricardo. Eu tenho que agradecer demais por ter te conhecido. Eu falo isso em público, porque eu estava ali batendo cabeça, procurando uma solução para o artista, para o autor, porque o tempo vai passando e a vida vai te cobrando e você começa a olhar para o futuro e falar, puxa vida, eu preciso de suporte. Você me apareceu junto com essa turma toda que a gente está unindo e eu tenho certeza que nós vamos fazer muita coisa boa e saudável, justa para todo mundo. Aqui tem uma pergunta aqui, ó, falta 30 segundos. O Ian me perguntou se eu não trabalho